Oi, gente! Estamos começando nossa palestra ao vivo. Estamos aqui começando na minha página pessoal, aqui embaixo. Aqui estamos na Casal 10 e hoje nós vamos transmitir também do Instagram ali, tá? Então a gente tem ali 3 ângulos começando. Eu quero saber se o áudio tá tudo certo, se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo ok. O pessoal tá entrando, Gra, Júnia, tem mais alguém que entrou aqui. Sil, tudo bem? Meninas, sejam bem-vindas. Me deem um ok sobre o áudio, sobre a imagem, se tá tudo sincronizado. A gente tenta aí fazer uma tecnologia mais desenvolvida, vários canais ao mesmo tempo. Mas às vezes isso às vezes dá aí um choque. Mas eu quero saber se está tudo ok. Do Instagram já começou ali também. Hoje o nosso assunto é muito importante, um assunto muito necessário para o casamento, para o relacionamento. E então quero que você fique bem ligado. Hoje no final eu vou te fazer uma pergunta muito importante também. Então fica até o final para você ouvir o que eu vou te perguntar e para você poder fazer essa reflexão de algo muito sério, tá? Sobre o seu casamento, o seu relacionamento. Então, no final, tem algo muito importante que eu quero te perguntar, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui que o pessoal... Eu vou conseguir ver aqui, ó. Débora entrando no Casal 10. Sejam bem-vindas, meninas e meninos. A gente tem um público de homens também bem legal, então isso é muito bom. E, ó, Gilmar, já vi que tá entrando aqui, ó. Jocide, Simone. Tudo bem, gente? Vocês estão joia? Vocês não me deram aí um ok se o áudio tá certinho, se a imagem tá certa também. Tá tudo bem? Avisa o pessoal que a melhor qualidade, melhor áudio, melhor tudo Tá. é no Casal 10. Então, gente, é o seguinte, meu assessor particular, né, meu filho, tá dizendo o seguinte, a melhor imagem, o melhor áudio está na fanpage Casal 10, tá bom? Então, esses canais não estão com o microfone, não estão com não é o principal. Então, se você quiser migrar lá para a página Casal 10, você vai me ouvir melhor e talvez também vai me enxergar melhor, tá bom? É isso? Ok, meu filho? Então, tá bom. Tem um bichinho voando aí, tá tudo certo. Ao vivo é assim mesmo, tá? Então, tá, isso. A Gra já veio aqui pro Casal 10, a Adri, Débora, legal, gente. Então, se vocês quiserem, pessoal aqui da minha página pessoal, migrem pro Casal 10, que vocês vão me ouvir melhor, tá bom? Então tá, gente, vamos falar então sobre o nosso assunto de hoje. A gente vai trabalhar, como eu disse, o diálogo, a comunicação no casamento. A gente vive hoje num mundo muito globalizado, com muita tecnologia. A gente encontra pessoas que estão morando longe, a gente descobre amigos e parentes que a gente não conversava há muitos anos. Quem nunca achou um amigo da escola? Esses dias eu estava conversando com meu sogro e ele falou isso. Nossa, eu achei um colega do meu primeiro local de trabalho, encontrei ele no Facebook, a gente começou a conversar e foi muito bom relembrar daquele tempo. Então, é muito interessante porque a gente vive numa era onde a tecnologia está muito desenvolvida, a globalização é enorme, a gente ouve muito sobre a importância da comunicação. Mas a questão é a seguinte, será que a gente sabe realmente o que significa se comunicar? Será que a gente, de fato, sabe qual é a melhor forma de comunicar algo a alguém? O que é comunicar-se? O que você entende pela comunicação? Gente, o comunicar é um processo de dar e receber informações. No modo geral, uma explicação mais abrangente e superficial, eu dou e recebo informações. Isso basicamente seria comunicação. Mas é interessante que a comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. Por exemplo, qual é o marido que quando chega em casa percebe que a esposa está nervosa sem que ela fale nada? Você não sabe que ela está nervosa?
Ou quem sabe a esposa veja o marido ansioso ou agitado, ele não precisa falar nada, mas a gente percebe, não é assim? Isso é uma comunicação não verbal, onde a pessoa não precisou falar nada e eu já sei como ela está. A convivência permite a gente fazer leituras não verbais. Então, não pense, por exemplo, que quando você tem uma discussão com seu marido ou com a sua esposa e ali começa a briga e aí você pega o seu carro e sai de casa. Você talvez não fale nada com a sua boca, mas você saiu de casa e deixou a sua esposa lá, ou talvez você, mulher, deixou o seu marido na hora de uma discussão, e aí às vezes as pessoas me dizem, Letícia, mas eu não falei nada, eu só peguei o carro e saí. O fato de você ter saído, você está falando muitas coisas. Ou quem sabe, diante de uma discussão, o marido sai do quarto e vai dormir no sofá. Ele deixa a mulher sozinha no quarto. E aí ele diz, não, mas para eu não discutir, eu saí do quarto. Você está se comunicando, mesmo que você não tenha usado a sua boca. Isso é uma comunicação não verbal. E muitas pessoas utilizam até muito mais dos gestos, das atitudes, dos comportamentos para transmitirem o que elas pensam. Então não ache que, se muitas vezes você não discute, mas simplesmente você sai do ambiente, você bate a porta do quarto ou você deixa o seu cônjuge sozinho, não pense que você não está se comunicando. Você só não está falando, mas as suas atitudes estão dizendo muitas coisas. Dentre elas, muitas vezes você está ignorando o seu cônjuge quando você o deixa sozinho. Então, existe essa comunicação que ela é não verbal. A comunicação é um processo de interação. A gente vai interagindo com o outro à medida que a gente se comunica. E aí isso pode ser no seu ambiente de trabalho, isso pode ser no seu casamento, isso pode ser com seus filhos. Isso pode ter vários âmbitos, tá? Agora, gente, por que um casal... o que leva à falta de conversa num casamento? Muitas respostas para essa pergunta, mas algumas coisas que a gente pode ponderar aqui, olha só. Falta de tempo é uma delas. Inclusive hoje eu fiz essa pesquisa no Instagram, eu coloquei ali uma enquete e disse assim, na sua opinião, a falta de tempo é a principal razão pela qual os casais não se comunicam? E achei muito interessante, porque a grande maioria disse que não. Não é a falta de tempo a principal razão pela qual os casais não se comunicam. Então, olha que interessante, e eu concordo com isso. A falta de tempo é um dos fatores, mas ele não é o principal. Muitos casais não conversam, não é somente porque eles não têm tempo. Existem outros fatores, por exemplo, o orgulho. Existem casais que, pelo seu orgulho, existem pessoas que por um gênio mais difícil, eles decidem não se comunicar. Eles decidem que eles não vão conversar. E às vezes o outro está clamando para conversar, para resolver um conflito, e pelo orgulho o outro decide não falar. Então, às vezes, isso também é um fator que atrapalha a falta de conversa, tá? Gente, eu fiz uma outra live alguns meses atrás sobre esse mesmo assunto, mas eu abordei uma outra vertente, tá? Hoje eu vou falar de outras questões que atrapalham o diálogo e também vou falar de algumas formas de melhorar. Então, se você não assistiu essa palestra, essa live, vai lá no meu canal do YouTube, Letícia Silveira, e procure lá, porque as dicas que eu dei naquela palestra eu não vou dar hoje. Hoje eu vou falar sobre outras coisas. Então, para você complementar tudo, vai lá e assista num outro momento e essa de hoje vai complementar, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, às vezes o casal foi criado com outro tipo de educação. Eu vou te perguntar uma coisa, quando você era criança, você tinha o hábito de conversar em casa com seus pais? Havia essa prática da conversa? Vocês... quando você, por exemplo, chegava da escola chateado ou triste por alguma coisa que aconteceu, você sentava com seus pais
e dizia, ou quem sabe com a sua mãe, ai mãe, olha, aconteceu isso, eu tô chateado, poxa, a professora falou de tal jeito comigo, poxa, eu fiz uma prova e não fui bem. Você tinha esse hábito de conversar em casa? Ou quem sabe, os seus pais te chamavam para uma conversa? Isso ajuda muito a criança a desenvolver a fala. Esse final de semana, eu dei uma palestra aqui numa cidade próxima, e eu pedi ao meu filho que fosse comigo. E eu sei que, às vezes, para um adolescente, não é um programa assim, muito agradável, né? Mas eu disse para ele, filho, vamos porque eu quero ficar um pouco com você. Eu quero conversar e vamos aproveitar esse tempo. E ele foi. Prometi para ele que a gente ia fazer um lanche depois, dar uma passeada, e ele foi. E então aquele tempo no carro foi um tempo que eu fui perguntando para ele como é que ele estava, como é que estavam as coisas na escola, como é que estava o coração dele, as paixões, né? E como é que ele estava se sentindo, as amizades. Eu fui perguntando isso para ele. E no início, ele é homem, né? E no início as respostas são muito objetivas. Tô bem, tô mal, tá legal. Mas aí eu fui explorando, filho, ok, que legal, mas e tal coisa? Ok, que bom, que tá legal, mas e tal situação? Então, aquele foi um momento muito bom. Você viveu isso na sua infância? Você teve esse ambiente seguro para dialogar? Talvez você não tenha tido, ou talvez o seu cônjuge não teve. E aí você tenta iniciar conversas e muitas vezes ele responde de uma forma muito objetiva. E às vezes isso é uma das causas pelas quais os casais não continuam o diálogo. Então, gente, a natureza, a criação, às vezes também a diferença entre homens e mulheres, a gente já falou disso na outra palestra. As mulheres têm uma predisposição cerebral para falarem mais do que os homens. Logo, para elas vai ser mais fácil a conversa. Então, homens vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Não significa que não possa exercitar, tá bom? Então, gente, olha só. Existe uma coisa muito séria e eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. É um grande erro que os casais cometem e você precisa ligar uma luz de atenção para isso, tá? Eu percebo que quanto mais os casais decidem ficar em silêncio e não conversarem sobre situações difíceis que eles estão enfrentando, mais esse casal se afasta um do outro. Então, olha só, eu vou falar isso de novo. Quanto mais o casal vive um silêncio, porque não está conseguindo falar sobre alguns assuntos, quanto mais o silêncio entra no relacionamento, mais esse casal se afasta. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela disse que ela está vivendo uma crise muito grande no casamento dela. E eu perguntei para ela, mas você já falou para o seu marido que você está se sentindo assim? Você já tentou resolver isso? Ela falou, Letícia, eu decidi não conversar mais. Eu decidi não falar mais. E eu estou em silêncio. Gente, essa é o primeiro ponto que eu quero que você pense e que você reflita seriamente. Evite o silêncio no seu relacionamento. O silêncio pode vir de muitas discussões que você teve e essas discussões terminaram mal, então o casal decide não conversar mais e aí o silêncio entra no casamento. Você precisa lutar contra isso. Casais inteligentes não ficam dias ou semanas sem conversarem. Casais emocionalmente saudáveis, eles não passam horas, ou quem sabe, uma vez eu conversava com um casal e eles disseram pra mim assim, olha, Letícia, quando a gente briga, muitas vezes a gente fica 2 semanas sem se falar, a gente apenas fala sobre o trivial, como assim, quem vai buscar as crianças na escola, pagou aquela conta, a gente simplesmente fala sobre isso somente. E eu perguntei para eles, mas e aí como é que termina essas semanas de silêncio? Aí eles disseram, quando alguém se cansa, e aí o homem disse assim, geralmente sou eu que vou me aproximando dela e tento voltar o diálogo.
Geralmente tem do casal, um deles é um pouco mais maleável. E geralmente é esse que tenta voltar à convivência saudável. Gente, isso não é saudável, porque muitas vezes o relacionamento se cansa. Se cansa desse silêncio em que um vai para um lado, o outro vai para o outro e o orgulho entra. O orgulho entra. Eu penso que a imaturidade, ela é muito importante. A maturidade é muito importante. Quando eu era mais nova e imatura, consequentemente, o orgulho era muito forte, sabe? E aí, às vezes, quando a gente tinha alguma discussão, pequena que seja, o Fabrício vinha e tentava, amor, vamos conversar? Que bobeira, vamos acabar com isso. E muitas vezes eu, na minha imaturidade, eu mantinha aquele sentimento, eu mantinha aquele comportamento. E aí o Fabrício começou a usar uma estratégia muito interessante que ele dizia assim, aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai ficar brigado assim pro resto da vida? E eu dizia, claro que não. Então vamos resolver logo? Porque se a gente não vai ficar brigado para sempre, quanto mais rápido a gente resolver, melhor, não é? E aquilo me dava uma raiva, porque às vezes eu queria machucá-lo. Você já viveu isso no seu relacionamento? Esse comportamento de você querer manter o orgulho para machucar o seu cônjuge? Olha só, algumas pessoas estão falando aqui, dicas maravilhosas. Oi, tia, tudo bem? Sempre é bom aprender, não importa quanto tempo se tem de casados. É verdade, a tia já tem um tempão. Mas eu também tenho vivido assim, entendendo que nós sempre podemos aprender. Então, você que está me ouvindo, sempre há algo para crescer no relacionamento. A gente nunca chega no ponto de ter vivido tudo ou sabido tudo. Então, é muito importante esse crescimento, tá? Gente, o silêncio, ele também vem muitas vezes assim. Você tenta se expressar para o seu marido ou para a sua esposa e você se sente incompreendido. Ou seja, a sensação de que ele nunca entende você, a sensação de que ele ou ela nunca consegue captar o seu sentimento e aí às vezes vem com uma resposta grosseira e aí muitas vezes o cônjuge decide se calar. Esse se calar é muito perigoso, como eu acabei de dizer, porque ele distancia. E aí eu te faço uma pergunta, se você não está conversando com o seu cônjuge, que seja sobre dores que você tenha, que seja sobre problemas, sobre angústias, você está conversando com quem? Porque com alguém a gente vai conversar. Eu também perguntei hoje no Instagram, oi Sandra, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Nádia? Seja bem-vinda também. Aqui, ó, na minha página Casal 10, Andressa, Alcirene, Grace, sejam bem-vindas, tá? E bem-vindos também. Tudo bem, Nádia? Eu perguntei no Instagram também hoje à tarde o seguinte, você tem mais facilidade de conversar com outra pessoa que não é o seu cônjuge? E a grande maioria disse que sim, que tem mais facilidade em conversar com outros, talvez amigo, parentes, do que com o seu próprio cônjuge. Gente, olha só, a relação mais forte, mais concreta que a gente tem que ter nesta vida, uma vez que a gente é casado, é com o nosso cônjuge. Eu já disse isso em outros momentos, mas eu vou repetir. A nossa relação mais sólida tem que ser com o nosso cônjuge. Nós podemos ter amigos e devemos. Eu tenho muitas pessoas que eu gosto de conversar, tenho amiga, tenho as minhas irmãs, a minha mãe. Porém, a pessoa que eu preciso ter e construir um relacionamento mais forte tem que ser o meu marido. E isso é um grande desafio. Eu não vou dizer para vocês que isso é fácil, porque não é. Até porque, gente, nós temos temperamentos muito diferentes, nós temos histórias de vidas diferentes, nós temos a convivência do dia a dia que às vezes desgasta o relacionamento, porém não importa. Ele tem que ser a pessoa principal na minha intenção de aproximação, tá? Deixa eu só ver aqui, Júnia. A Júnia tá falando
que saiu do ar? Na minha página pessoal, saiu do ar, gente? Sim? Saiu do ar, vamos ver. Dá só uma paradinha aí, deixa eu ver aqui. O pessoal do Casal 10 tá tudo certo, gente? Deixa eu ver aqui se alguém tá comentando alguma coisa da transmissão. Oi, Vânia, Soninha, Josi, tá? Ah, olha só, a Josiane tá falando uma coisa interessante. Eu sempre calo, porque quando falo, eu choro. Josi, muito bom esse seu comentário. O choro também é uma linguagem não verbal. Quando eu choro, eu também estou me comunicando, sabia? Muitas vezes a pessoa grita na hora da discussão. Isso também é uma forma de se comunicar. Errada, mas é, tá? Ok, Nádia, tá aparecendo bem aqui. Célia, tá tudo certo. Então, Júnia, dá uma olhadinha na conexão. Pode ser que tenha caído aí pra você, tá bom? Railson entrou aqui, seja bem-vindo. Peraí, gente, o mosquito aqui. Ok. Então, o choro, ele é muitas vezes uma reação de defesa. O que é a defesa? Eu me sinto acuada ou eu me sinto atingida e aí muitas vezes eu não desenvolvi uma habilidade de lidar com aquela emoção e resolvê-la, então eu choro. Porque o choro, ele causa um constrangimento no outro. Só que tem um problema com o choro no casamento. Quando a mulher aprende ou muitas vezes usa o choro como essa defesa, chega uma hora que ele não surte mais efeito. E isso começa a incomodar o marido. Não é verdade, Josi? Não sei se você já viveu isso. O marido começa a ficar irritado. E eu ouço muito isso no consultório. Às vezes, quando eu atendo o casal, ele fala assim pra mim, Letícia, é um saco, porque todas as vezes que eu e minha esposa começamos a conversar sobre alguma coisa, ela começa a chorar e aquilo me irrita. Então, o choro, ele tem um papel de defesa, mas ele começa a incomodar, porque você também não resolve o problema. Você chora e acaba ali a discussão. Não é isso? Fala pra mim, Josi. Às vezes o casal, o marido se incomoda, tá? Ali, Alcirene, eu me fecho por dias e é muito ruim, porque eu ainda não aprendi. Olha só, é muito importante você aprender a falar sobre os seus sentimentos. E essa é uma das orientações que eu vou dar pra frente, tá? Então, olha só, gente. Primeiro lugar, evite o silêncio. Você não pode deixar dias passarem. Algumas pessoas perguntam, tá, Letícia, mas então eu vou conversar com meu marido ou com a minha esposa no calor da emoção, quando eu tô bravo, quando eu tô nervoso? Não. Eu já ensinei isso pra vocês. Vocês podem deixar um tempo passar, vocês podem deixar passar algumas horas. Às vezes aconteceu de manhã, se discutiu antes de ir pro trabalho. Tá tudo bem se você não falar naquele momento, até porque você precisa digerir, você precisa pensar um pouco e você pode falar sobre isso depois. Quando eu falo evite o silêncio, eu estou falando de pessoas que prolongam o distanciamento. Porque silenciar-se é se afastar. É assim, não quero falar sobre isso. Então eu vou me afastar. Eu tenho 2 casos interessantes. Um era o seguinte, a mulher... muitas vezes, uma pessoa que eu atendi uma vez, ela dizia assim pra mim, Letícia, a forma que o meu marido trata o meu filho é uma forma que me magoa, porque muitas vezes ele é grosseiro, ele é hostil, ele é estúpido até, e aquilo me dói. E todas as vezes que eu vou falar sobre isso com ele é ríspido comigo, ele é agressivo comigo, então eu parei de falar sobre isso com ele. E aí eu perguntei pra ela assim, ok, eu entendi, mas me diz uma coisa, o fato de você não falar mais sobre isso com ele, significa que você resolveu o problema? Ele tá tratando bem o seu filho? E ela diz, não, ele continua fazendo desse jeito. Então eu falei, bom, então essa não é a melhor forma, você concorda comigo? E ela disse, Letícia, então me ajuda, porque eu preciso falar sobre isso com o meu marido. E aí eu ensinei ela uma forma assertiva de falar sobre isso com ele. Uma outra vez, um marido... disse pra mim assim, Letícia, sabe quando que eu me calo? Quando eu tento falar sobre finanças com a minha esposa, ela nunca entende. E aí eu começo a dizer pra ela que a gente precisa economizar, que eu tô preocupado com as contas. E aí ela começa a me atacar com
erros que eu cometi, e aí ela começa a misturar os assuntos, e toda vez que eu tento falar com ela sobre economizar, ela vem com um discurso muito hostil e eu me calo. Então eu decidi que sobre isso eu não converso mais com a minha esposa. E muitas vezes eu passo por crises financeiras e eu não falo mais para ela. Eu já peguei empréstimos no banco que ela nunca soube, justamente porque eu não queria mais falar sobre isso. Então eu me silenciei em relação à questão financeira. Pessoal, isso não é saudável. Eu sei que existem assuntos muito mais difíceis da gente conversar, né? Tem casais que têm dificuldade de falar sobre sexo, tem casais que têm dificuldade de falar sobre criação de filhos, porque um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Existem casais que têm dificuldade de falar sobre família, existem às vezes conflitos com a sogra, com o sogro, e aí o casal ele não consegue falar sobre isso. Porém, existem formas certas da gente se comunicar. Você não pode silenciar-se, tá? Sandra, que bom. A Sandra aqui tá na minha página pessoal. Você é uma benção na minha vida. Amém, amém. Tem aqui também a Fabi. Isso. Gente, que bom. Sejam bem-vindos, tá? A gente tem aqui um grupo na minha página pessoal, né? Aqui nessa imagem de baixo. Nós temos aqui em cima a fanpage Casal 10. Se você ainda não faz parte desse grupo, vai lá e curta a página e você vai ficar por dentro, tá? De sempre que eu faço uma live, você vai receber aí a notificação. Então, em primeiro lugar, evite o silêncio no seu casamento, tá? 2, reserve um tempo. Reserve um tempo a sós para você estar com seu cônjuge. Entenda que vocês precisam, na semana de vocês precisam de um momento a sós. Eu já falei isso pra vocês. O meu marido, ele não trabalha na segunda-feira. É o dia da folga dele. Então, esse é o dia que a gente separa para estar juntos. Eu não trabalho na segunda-feira, durante o dia. Eu tenho esses encontros com vocês à noite, né? Mas eu não trabalho durante o dia, porque houve um tempo no nosso casamento que eu trabalhava na segunda-feira, ele folgava, né? E eu estava mais livre no final de semana, mas ele não, porque ele trabalha. E então a gente começou a perceber um distanciamento entre a gente não tinha tempo de se curtir, a gente não tinha tempo de conversar, era sempre tudo correndo. Essa semana eu conversei com um casal e olha que difícil a vida deles. A esposa trabalha, sai de casa às 8 da manhã e volta no final do dia. Mas o marido trabalha numa empresa que ele trabalha de madrugada. Então, quando ele tá chegando, a esposa tá saindo. Ele só tem um encontro a cada 15 dias. Gente, isso é muito difícil. Não tem como a gente manter um relacionamento saudável dessa forma. Então, a segunda coisa que eu preciso dizer para vocês e que eu sei que é um desafio é: reserve um tempo na semana. Para agora e pensa. Qual seria o momento que você acha que você poderia separar uma hora? Gente, uma hora em uma semana inteira, tá? Para você ficar com o seu cônjuge. Para você fazer qualquer coisa. Para você sentar e tomar um café. Para você sair, fazer um passeio, fazer uma caminhada. Uma hora por semana. Vocês conseguem me dizer? Vamos lá. Tatiane Flores, eu fiz essa pergunta para você pensar e ver se você me responde. É dessa forma que costumo agir. Espero sempre passar esse momento em que estamos chateados um com o outro para conversarmos assim que estivermos mais calmos e prontos para resolver. Exatamente, Tatiane. Isso é inteligência emocional, tá? Parabéns, você está fazendo do jeito certo. Oi, Selma, Fabiana, legal. Sejam bem-vindas, tá? Eu quero que vocês me digam, vocês têm como separar uma hora por semana para vocês estarem juntos? Para vocês se comunicarem, conversarem, dialogarem? Tem, gente? Eu tenho certeza que tem. Certeza. É só uma questão de decisão. Eu tomei essa decisão há anos atrás na minha vida. E eu não tenho como dizer que isso não mudou a nossa vida, porque mudou.
e eu sei que vai mudar a sua também, tá? É você aproveitar a companhia um do outro. Estar juntos é muito bom. E ali, às vezes, a gente conversa. Não significa que nesse tempo a sós não vão existir conversas que hajam um pouco de atrito, tá? Tá tudo bem, gente. Pode ter atrito num diálogo qualquer. A questão é vocês não deixarem de reservarem esse tempo a sós, tá? Mas tem uma outra coisa que é muito importante para você aprender sobre a comunicação. Você precisa aprender a escutar. Sabe o que é aprender a escutar? É muito mais difícil do que você imagina. Escutar é você silenciar a sua vontade de lançar sobre o seu marido ou sobre a sua esposa o que você pensa. Silenciar é você controlar o seu ímpeto de falar aquilo que você quer ou escutar o outro. Isso é silenciar-se. Será que você consegue isso? Eu posso te dizer sem dúvida que as mulheres muitas vezes têm grandes dificuldades nesse aspecto. Porque as mulheres, elas gostam de falar. As mulheres, elas acham que elas têm a opinião que vale. Eu ouço muito isso de mulheres mesmo admitindo, olha, Letícia, quando a gente começa a conversar, eu falo. Uma vez um homem disse isso pra mim, ele falou assim, Letícia, olha só, sabe por que eu não converso com a minha esposa sobre alguns assuntos difíceis? Porque é o seguinte, a gente está conversando aqui agora e a gente discute ali por aquilo 10, 15 minutos, acabou a conversa. A gente sai do ambiente, vai jantar e a minha esposa continua falando, ela não para de falar. Às vezes eu entro no banho e ela vem atrás. E ela continua falando. E aquilo me incomoda. Então eu prefiro não tocar em certos assuntos porque a minha esposa não sabe escutar. Ela não sabe ficar em silêncio. Você tem dificuldade com isso? Mulheres, vocês que estão me ouvindo, como é que vocês são em relação a essa questão? Vocês conseguem ouvir o seu cônjuge quando é a hora dele falar? Lenice, tudo bem, querida? Lenice, aluna do Casal 10. Muito bom saber silenciar, estou aprendendo mais. Que bom, que bom. Oi, Elizabeth, seja bem-vinda. Muito bem. Sueli, sejam todos bem-vindos. Ângela, Larissa. Muito bom, gente. Podem ir comentando que eu tô lendo aqui, tá? O time aqui tá chegando perto e eu tô conseguindo ler, tá? Gente, uma outra coisa interessante sobre aprender a escutar é o seguinte, você precisa estar com o seu coração aberto para o que você vai ouvir. E eu vou te dizer uma coisa, ouvir o que dói, o que incomoda é difícil, tá? Quando o seu marido ou sua esposa começa a te dizer coisas que estão te incomodando, é justamente a hora que muitas pessoas começam a falar por cima. E aí aquela discussão desenfreada, eu tenho aprendido isso. Quando eu percebo que a discussão, que a conversa vai se tornar uma discussão, muitas vezes eu decido ficar quieta. Ontem, por exemplo, eu estava indo com o Fabrício de carro para algum lugar. E ele falou alguma coisa, aí eu respondi, aí ele falou de novo, eu respondi, e ele falou a terceira vez uma outra coisa que eu percebi que não tinha sido daquele jeito que tinha acontecido. Mas não mudaria muito se eu falasse pela terceira vez, e eu fiquei quieta. E aí, a partir dali, ele ficou quieto também e acabou o assunto. Gente, sabe o que eu percebo nos casais? Ninguém aceita que a última fala seja do outro. A gente quer que a última fala seja nossa. A gente quer terminar a conversa. Tipo, eu tenho a razão. E olha, tem uma frase muito legal, né? Que a gente fala por aí. Você prefere ter a razão ou ser feliz? O que é melhor, ter razão ou ser feliz? Olha, gente, sem dúvida alguma, ser feliz é melhor, tá? E eu queria muito que você aprendesse isso. Então, em algumas conversas, decida ser feliz, tá? E não entre em discussões desnecessárias. Tenha disposição de ouvir, tá? Uma outra orientação que eu quero te dar que ajuda muito no diálogo é o seguinte. Tenha disposição e aprenda a expor os seus sentimentos. Letícia, como é que eu faço isso? Acho que essa é a maior dificuldade das pessoas.
Como é que eu faço meu marido saber o que eu tô sentindo? Ou homens, essa é uma pergunta muito de vocês. Como é que eu faço para eu transmitir para minha esposa o que eu sinto quando ela faz certas coisas? Aí eu vou te dar uma dica. E eu falo muito para os meus pacientes na clínica. A dica é a seguinte: dê nomes para os seus sentimentos. Dê nomes. Letícia, explica melhor. Vou explicar. Por exemplo, quando um casal tem uma discussão e a mulher fala assim: cara, eu tô me sentindo muito mal com a briga que eu tive, eu tô assim, me sentindo, e aí eu falo, dê nomes pro que você tá sentindo. E ela fala, eu não sei, e eu falo, tente descobrir exatamente qual é o nome do seu sentimento. E às vezes ela fala assim, eu acho que eu tô com raiva. Ótimo, é raiva. Ou às vezes ela diz assim, não, eu estou magoada. É outro sentimento. Gente, olha como isso é importante. Pra raiva, a gente tem uma solução. Você tá com raiva, você sai, você toma um ar, você toma um banho gelado, você pega um saco de boxe, dá uns murros, e muitas vezes a raiva vai. Mas se você está magoada ou magoado, a solução é outra. Então é o seguinte, você precisa aprender a dar nomes para os seus sentimentos. E eu muitas vezes com o Fabrício faço isso. Eu digo assim, amor, aquela atitude que você teve naquela situação me deixou muito triste. Ou aquilo que você falou me magoou. Eu estou dando um nome para o meu sentimento, mágoa. Ou talvez você vai dizer, olha, eu fiquei com muita raiva daquilo que você fez. Gente, aprendam a dar nomes para os sentimentos. Porque quando você vai conversar com seu marido, com a sua esposa, você tem que dizer exatamente o que você sentiu em relação à situação. Ou você pode dizer assim, meu bem, eu me sinto decepcionada quando eu espero algo de você e você não faz. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história muito antiga, tá? No início do meu casamento, houve um aniversário meu que o Fabrício não lembrou. Ele foi lembrar de noite só, sabe? Eu conto essa história em algumas palestras, eu não vou contá-la toda para vocês, só vou mencionar, tá? Ele esqueceu do meu aniversário. E aquilo me deixou profundamente magoada, magoada mesmo. E então, era no início do nosso casamento, eu não tinha muito essa habilidade, sabe, de dar nomes aos sentimentos. Então, eu só fiquei calada. Fiquei calada por alguns dias, exatamente aquilo que eu disse para vocês não fazerem. Lá atrás, na minha imaturidade, muitas vezes eu fiz isso. E ele tentava chegar perto de mim e dizer, o que você tem? E eu dizia, nada. Ele dizia, amor, é claro que não é nada, você não tá bem. O que é? O que aconteceu? E eu dizia, nada, não quero falar. Mas, na verdade, eu queria puni-lo. Porque eu sabia que se eu falasse o que era, a gente ia se resolver, ele ia pedir desculpas e aquilo ia ficar por aquilo mesmo. Mas eu queria que ele sofresse o que eu tinha sofrido. Olha que maturidade. Então, eu dizia nada, nada, nada. Até que um dia, passado alguns dias já, assim, eu disse para ele, eu fiquei decepcionada com você. Porque você lembrou do meu aniversário no final do dia. E você é a pessoa que hoje eu tenho mais perto de mim. E aí eu falei tudo, entende? Então, a decepção a gente resolve de um jeito. A raiva a gente resolve de outro, tá? Então, dê nomes para os seus sentimentos. Isso ajuda muito na comunicação. Porque quando eu digo para alguém que essa pessoa me decepcionou, ela não tem como voltar atrás. Meu marido não tinha como voltar atrás e lembrar do meu aniversário. Mas ele podia, sim, me pedir perdão. E aquele pedido de perdão sincero que eu vi saindo dele foi suficiente para eliminar a minha mágoa e a minha decepção. Então, olha só, você precisa estar disposto e disposta a expressar os seus sentimentos. Dê nomes a eles, tá? Isso ajuda muito na hora de expressá-los. E por último, gente, você precisa fazer isso sem julgar. Quando o seu cônjuge está abrindo o coração para você, olha isso, preste atenção, para tudo e ouve. Quando o seu marido ou a sua esposa decide abrir o coração para você sobre qualquer coisa que tenha acontecido, talvez com você, ou talvez no trabalho, ou talvez com alguém na família dela ou dele, quando isso acontecer, você precisa ouvi-lo sem julgar. Porque quando a gente tem medo do julgamento do outro, a gente não se abre.
é muito difícil você ter ao lado um marido ou uma esposa que sempre que você decide compartilhar algo, ele vem com pedras na mão. Ah, mas também bem feito isso aconteceu com você, porque você sempre age dessa forma, você não muda, né? Nossa, ele estava se abrindo com você, ela estava se abrindo com você e você veio com pedras na mão, com julgamentos, com críticas. Então, por mais que o seu marido tenha errado ou a sua esposa tenha errado e ela está te contando o que ela fez, você precisa respirar, segurar e ouvir, somente ouvir. Depois, no segundo momento, você volta no assunto e diz, amor, olha, estava pensando sobre aquilo que você me disse ontem. Será que isso que aconteceu lá no seu trabalho, né, esse problema que você está enfrentando, será que não é porque você muitas vezes age assim, assim, assim? E aí você vai com calma, mas nunca na hora. Porque o julgamento é uma das coisas que faz a pessoa se calar. E aí a gente volta lá para o primeiro ponto. O silêncio vai entrar no seu relacionamento. Então não julgue. Não julgue. Porque é muito difícil a pessoa decidir se abrir, sabe? E quando ela decide, ela precisa ser acolhida. Essa é a palavra. Eu quero te fazer uma pergunta. E eu vou caminhar para o final desse encontro com essa pergunta. Preste atenção nisso que eu vou te dizer, o que eu vou te questionar agora, tá? Quais razões te fazem permanecer casado? O que faz você continuar casado hoje? Queria que você não precisa me responder aqui nos comentários, tá? Isso é uma pergunta para você responder aí no seu íntimo. O que faz você permanecer casado? Quais são as razões que levam você a não se separar? Por que você está casado? Por que você mantém essa vida a dois? Eu muitas vezes faço essa pergunta para as pessoas. Por que você está casado? E eu ouço muitas explicações e muitas respostas. Muitas vezes eu ouço assim, Letícia, eu ainda estou casado por causa dos nossos filhos. Ah, então se você não tivesse filhos, você não estaria casado? Não, não estaria casado. A segunda resposta que muitas vezes eu ouço, eu estou casado por causa do dinheiro. E eu ouvi isso uma vez de um homem. Ele disse assim, eu não me separo, sabe por quê? Porque nós temos bens que se eu me separar, eu vou ter que dividir com ela. E eu conquistei praticamente tudo sozinho. Então eu não me separo porque eu não quero dividir o que eu tenho. Acredita nisso? Muito comum. Existe outra resposta. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, Letícia, eu não me separo por causa que tá cômodo. É cômodo pra mim, eu tenho ali a minha casa, eu chego em casa, minha esposa tá ali, ela cuida dos filhos. Ou às vezes a mulher fala, né? É muito cômodo, meu marido trabalha, me ajuda a sustentar a casa. E pra mim é muito cômodo. Então você não se separa por causa do comodismo. Entendi. Então você tá casado por causa disso. Às vezes as pessoas dizem assim, eu tô casado por causa da sociedade, por causa da família, por causa da igreja, e eu não me separo por conta disso. Então, essa é a razão pela qual você está casado. Ok. Às vezes as pessoas dizem que estão casados porque têm medo de ficarem sós. Solidão é uma coisa que mantém as pessoas no casamento. Então, gente, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você não estiver casado pelas razões certas, você não vai lutar para que o seu casamento funcione. Guarda essa frase, ela é muito séria. Se você não está casado pelas razões certas, pelos motivos corretos, não tem por que você lutar, você não vai lutar. Você não vai lutar. Sabe o que você vai fazer? Você vai empurrar o seu casamento, dia após dia, como alguém que empurra algo que... não tá funcionando, mas vamos lá, vamos indo, né? E aí, quando eu digo pra você assim, reserve um tempo para você sair com seu marido, quando eu digo assim, fique em silêncio para você não entrar em atrito, quando eu digo assim, ouça o seu marido ou a sua esposa com o seu coração, pra quê? A pessoa diz assim pra mim, Letícia, pra que isso? Eu não vou. Eu não quero estar casado. Gente, aí é o ponto principal. Esse é o X da questão. Sabe por que muitos casamentos estão fracassando hoje? Porque as pessoas estão casadas pelas razões erradas. Eu vou te dizer
que não existe uma única razão ideal para uma pessoa permanecer junto. Mas eu posso te dizer algumas razões certas para se permanecer casado. Primeiro, eu diria de mim, tá? Por que eu permaneço casada? Qual é a razão que me faz continuar? Eu posso dizer, e eu escrevi algumas delas, eu escrevi o seguinte: eu estou casada porque eu amo a pessoa que está ao meu lado. Eu estou casada porque eu quero fazer essa pessoa feliz. E eu quero ser feliz ao lado dela. Eu permaneço casada porque eu quero construir uma história. Você já pensou nisso? Construir uma história ao lado da pessoa que você está. Na verdade, você pode não escolher construir uma história, mas você já está construindo, tá? Você pode dizer, não, Letícia, eu só estou vivendo dia após dia. Não, você está escrevendo uma história de fracasso, talvez. Ou quem sabe você está escrevendo uma história de superação, que aí eu digo de casais que passaram por crises, casais que enfrentaram lutas. Eu atendi uma vez um casal que eles estavam muito distantes emocionalmente, já não tinham diálogo, já não tinha muita conversa, a aproximação emocional não estava acontecendo de uma forma saudável. E então, eles tinham uma filha e essa filha teve leucemia. E a leucemia atacou de uma forma tão grande aquela criança que esse casal começou a lutar para curar essa filha, para buscar o tratamento. E eles se aproximaram por conta dessa dor. E aí eles relembraram o que era estar juntos e eles começaram a lutar pelo casamento deles e pela filha. E graças a Deus essa filha se curou, aquela criança se curou e eles restauraram o casamento. E muito tempo depois eu os encontrei e eu disse que... Perguntei como é que vocês estão. E eles disseram assim, Letícia, nós estamos muito melhores porque aquela dor nos aproximou. Gente, qual é a história que você está construindo com seu cônjuge? Não pense que você não está escrevendo uma porque você está. Então eu decido permanecer casada porque eu estou escrevendo uma história. E eu quero que essa história seja uma história de vitórias, uma história de lutas, porém vencidas. Então, qual é a história que você está construindo com seu casamento? Mas eu também decido permanecer casada porque eu quero dar aos meus filhos um lar sólido, tá? Eu quero dar a eles um ambiente seguro, para que eles cresçam e construam histórias saudáveis também. Bom, eu também estou casada ainda porque eu fiz uma aliança com Deus. E uma vez que Deus não quebra as alianças que Ele faz, eu não quero quebrar a que eu fiz com Ele. Eu estou casada também porque viver a dois é muito bom. Dividir a vida com alguém é muito bom. Ele me faz crescer a cada dia. Então, essas são algumas razões que rapidamente eu pensei. Mas a minha pergunta é, por que você está casado? Que razões levam você a estar casada? E aí eu termino te dizendo o seguinte, talvez hoje você precise resgatar as razões certas para permanecer casado. Talvez hoje você ouviu tudo isso que eu disse e você está dizendo assim, Letícia, eu não tenho essas razões. Eu tô casada pelas outras coisas que você disse. Eu tô casado porque é conveniente, eu tô casado por causa dos filhos, eu tô casado por causa de dinheiro, eu não consigo me sustentar sozinha, ou eu não quero dividir o que eu tenho, eu estou casado porque a minha família não vai aceitar a separação. Gente, essas questões não são suficientes para fazer você lutar por um casamento feliz. Então, talvez hoje você precise resgatar as razões corretas pelas quais permanecer casado. E eu quero te ajudar nisso. Eu quero caminhar com você nisso. Bom, aqui enquanto a gente estava fazendo essa live, entraram muitas pessoas que estão fazendo o curso Casal 10. Muitas pessoas que estão já há semanas e algumas que já encerraram o curso. E eu quero te dizer que esse curso tem transformado a vida dos casais. Esse curso tem mudado a forma dos casais verem o casamento. Tem direcionado o casamento para uma missão de vida. Esse curso tem feito o casal entender por que está em crise, o que plantou e como arrancar essas sementes ruins e plantar novas sementes. Esse curso tem... Eu recebi uma mensagem essa semana de uma mulher que está fazendo o curso lá no Rio de Janeiro e ela disse exatamente assim para mim, Letícia, eu fiz a ferramenta dos valores e agora eu entendi por que eu sofro tanto
com o meu marido, porque ele pensa de um jeito sobre um aspecto, uma situação bem clara, e eu penso de outro. E agora eu entendi que ele tem um valor e eu tenho outro valor. E nós estamos entrando em atrito por quase 15 anos. E agora eu entendi por que eu sofro. E eu entendi por que eu tenho dores no estômago. Porque quando isso acontece, ele mexe nos meus valores, eu sofro. E eu começo a ter dores, eu não durmo à noite. E ela falou, eu nunca pensei que é por causa dos valores. Eu acabei de aprender isso nessa aula. Gente, esse curso tem transformado as pessoas. E eu quero ajudar você a estar casado pelas razões certas. Não esteja casado por conveniência, não esteja casado por medo de se separar. Isso é muito pouco para você dividir a vida com alguém. O casamento é muito, muito mais do que isso. Então é o seguinte, eu vou encerrar essa live te dizendo o seguinte. A partir de amanhã, nós vamos abrir uma nova turma, inscrições para uma nova turma, tá? Então é o seguinte, tem um link ali, aqui em cima, e você que está ouvindo essa live agora, as primeiras 10 pessoas que se matricularem nessa nova turma, eu vou fazer com vocês uma sessão terapêutica individual após o início do curso, tá? Então, as 10 primeiras pessoas que entrarem nessa turma vão ter essa sessão individual comigo, tá? A gente vai agendar o horário e você vai ter um horário de sessão terapêutica, tá? Então é o seguinte, deixa eu só entender como vai funcionar. Me explica, amor. Tá, desculpa, não é amanhã, tá? É quarta-feira. Nós vamos abrir o carrinho de inscrições na quarta-feira, nesse link que tá aqui em cima. Então, que é no Casal 10, a página do Casal 10, tá bom? Então, você vai ter a oportunidade de entrar nessa nova turma. E as 10 primeiras pessoas, a Sandra, eu quero. Você já fez, Sandra, você quer a sessão, né? As 10 primeiras pessoas que se matricularem vão ter uma sessão comigo, individual. Você vai ter oportunidade de falar sobre o seu casamento, você vai ter oportunidade de me contar um pouco como as coisas estão e eu vou te direcionar para o curso, tá bom? Que mais? Quem está no Instagram tem que entrar no Facebook. Tá, quem está aqui no Instagram tem que entrar no Facebook, porque esse link está lá. Entra na Casal 10, é uma fanpage, tá bom? Aí você curte a página, o link tá lá. Algo mais? A pessoa tem que se inscrever na sua lista. Tá. Gente, para terminar, você que não cadastrou seu e-mail na minha lista VIP, faça isso agora, porque nessa lista você vai receber todas as informações sobre o curso. Lembrando que a inscrição para o curso só fica aberta por uma semana. Depois fecha e aí só quando a gente começar uma nova turma, tá? Você precisa estar casado pelas razões certas. Você não pode desperdiçar a oportunidade de ser verdadeiramente feliz no seu matrimônio. Pense nisso, tá? Pense nisso. E eu espero você nessa nova turma do curso Casal 10. Foi muito bom estar com vocês. Compartilhem essa live. Talvez você possa abençoar a vida de alguém que está com dificuldade no casamento, dificuldade de comunicação. Talvez alguém que precise conhecer o curso. Então, agora que a gente vai encerrar, compartilhe essa live e abençoe vidas, tá bom, gente? Um grande beijo. Sandra, a gente conversa, tá? Fica tranquila que a gente conversa. Pessoal aqui do Casal 10, um beijo. Pessoal da fanpage, um beijo. Pessoal do Instagram, um beijo também, tá? Fiquem com Deus, gente.